Começando mais um teste de consumo urbano aqui no canal, e o carro da vez é o Fiat Fastback Abarth 2026. Lógico, a gente vai seguir aquele nosso trecho padrão aqui de consumo no canal: ar-condicionado ligado, carro com gasolina, start-stop ele não tem, modo de condução também não, a gente vai explicando ao longo do vídeo para vocês. É aquele padrãozinho que vocês já conhecem para a gente poder comparar o consumo dele com outros carros. E é lógico que a gente vai dirigindo de forma tranquila, né? Obviamente. Será que esse carro é econômico? Vamos lá descobrir. Vamos começar o nosso teste de consumo. Para isso eu estou resetando agora o nosso percurso C. Você pode criar até o D nesse carro, isso é muito legal. Bom, pessoal, estou com o ar-condicionado ligado, como vocês podem ver aqui. Mas o carro não tem modos de condução, você só tem o Poison, que seria basicamente o Sport desse carro, mas que logicamente ele está desligado, porque o momento agora não é para esportividade e sim economia de combustível. Vamos começar falando sobre conjunto mecânico para vocês. Este carro utiliza nessa versão Abarth, assim como na Limited Edition, que já passou também aqui pelo canal, o motor 1.3 T270 Turbo Flex de 4 cilindros em linha com injeção direta de combustível. Mas ele tem uma diferença em relação à configuração Limited, que é convencional, né? Não é esportiva. Equipamento e tudo mais, elas são quase iguais, mas muda um pouco o visual e não tem a esportividade que tem aqui na Abarth. E qual a diferença na motorização? Acontece que essa aqui mantém 185 cavalos no etanol e 180 na gasolina. O torque é de 27,5 kgfm. Mas, quando a gente pega, por exemplo, a versão Limited, lá você tem 176 cavalos de potência com ambos os combustíveis, embora mantenha o mesmo torque de 27,5. Isso porque, em todos os modelos da Stellantis fabricados a partir de 2025, a gente tem essa redução de potência para que os carros se enquadrem nas normas de emissões de poluentes. Então, os únicos a manter essa potência mais alta são o Fastback Abarth e também o Pulse Abarth, que inclusive já passou aqui pelo canal na linha 2026 também. Vocês podem assistir o teste de consumo e também a avaliação completa. Junto com esse motor 1.3 turbo, que a gente já bem conhece, tem também a já conhecida transmissão automática convencional de 6 velocidades. A tração desse carro, logicamente, é só nas rodas da frente, é só dianteira, como já era de se imaginar. E se você assiste esse vídeo até esse momento, acho que já dá para você comentar aqui embaixo o que você está achando sobre o Fastback Abarth e se você gosta desse carro. Até porque esse carro não é um lançamento, né? Não é totalmente novo, a gente já conhece ele há um bom tempo. Vocês comprariam o Fastback Abarth? E eu já falo também, inclusive, para vocês deixarem o like aqui embaixo, que é aquele joinha que é totalmente gratuito, mas que ajuda muito o nosso canal, assim como o seu comentário. Eu agradeço vocês por isso. Pessoal, eu vou lembrar vocês que nessa versão Abarth, felizmente ou infelizmente, a gente não tem o sistema Start-Stop, que desliga o motor em paradas rápidas. Por que eu digo isso, né? Essa questão dúbia de infelizmente ou felizmente. Muita gente odeia esse sistema e a primeira coisa que faz quando entra no carro é justamente desativá-lo. Então, por esse ponto, que ótimo que não tem nessa versão. Por outro lado, a gente sabe que ele vai gastar mais combustível por esse motivo. Inclusive, a versão Limited Edition, que a gente já testou aqui no canal também com esse conjunto mecânico, como eu disse, com um pouco menos de potência, né? Ela tem um sistema Start-Stop e a gente deixou ele ativado, então muito provavelmente a gente vai conseguir uma média aqui no Fastback Abarth inferior em relação àquela do Limited Edition, justamente porque o Start-Stop ajuda a economizar. E pessoal, eu também vou aproveitar para falar sobre o peso do carro, porque é um ponto sempre muito importante. Nessa versão, que é a mais pesada de todas, logicamente, são 1.310 quilos. Pelo porte do carro, ele é bem comprido, até mais do que parece. Eu acho um peso bem interessante. Ele não é dos mais pesados, não. Agora tem uma outra questão desse carro que aí sim é muita coisa. E eu me refiro ao preço do carro. Eita, esse é um ponto bem delicado
em todo carro brasileiro, né? Que seja vendido no Brasil, na verdade. Tá tudo muito caro e aqui no Fastback Abarth não é diferente. Essa aqui é a versão mais cara da linha, custa R$184 mil já na gama 2026. Olha, é bastante coisa. Pelo menos a gente não tem opcionais, mas conta com as pinturas. Lembrando que esse é o preço de tabela. Na prática você acha com certeza esse carro bem mais barato do que isso. Mas é o que a gente divulga aqui para a gente ter uma boa noção de comparação com seus concorrentes. Eu vou explicar algo para vocês que eu sei que muitos já sabem, mas eu preciso repetir, chega muita gente nova aqui no canal. Pessoal, o nosso teste de consumo urbano, ele segue algumas regrinhas para ajudar a gente a reduzir aquela variação que teríamos a cada teste. Só que ela sempre vai existir. Isso porque a gente não controla fatores como os semáforos, por exemplo. Hoje a gente deu o azar de pegar quase todos eles fechados. Isso aqui também não, ó. Eu estava andando tranquilamente ali a 40 km por hora. O ônibus entrou na frente para passar no cruzamento, tivemos que reduzir para 20. Reduziu para 20, você vai ter que acelerar de novo até os 40, os 50, 60, 70, 80, seja lá qual for a velocidade que você estava. E esse carro não tem start-stop, parado nos semáforos ele gasta ainda mais. Mesmo se tivesse, você para o carro, depois você acelera novamente, então ainda gasta mais do que ir linearmente, né, de forma linear. E também temperatura externa. É como eu disse, um carro que entra na nossa frente, algo assim, essas coisas não são controláveis. O que a gente consegue controlar, a gente faz. Sempre com o ar ligado, o mesmo trajeto, dirigindo de forma muito parecida, porque eu faço sempre este trajeto. Fazendo isso, não fazendo um trecho extremamente longo também, porque num trecho longo demais, essas variações ficam muito grandes, né? Aí a gente consegue controlar menos ainda. Então, fazendo tudo isso, a gente reduz a variação a cada teste e deixa os comparativos mais justos. Já estamos chegando aqui no final do nosso percurso e, como vocês bem sabem, a gente para ali no nosso ponto de sempre, ó. Isso a gente não controla, tá vendo? Um carro mais devagar na nossa frente resolve parar, deixa o outro ir, o outro deixa o outro ir, aí causa essa confusão e atrapalha nosso consumo, a gente tem que diminuir a velocidade. Enfim, né? Já expliquei isso pra vocês. Vamos parar aqui no nosso ponto de sempre. Esse carro não tem câmeras 360 graus. Eu acho que faz bastante falta, seria muito bem-vindo. Mas vamos parar ali, endireitar a traseira, endireitar o volante, vamos lá. Desliguei a motorização, nada mais interfere na nossa média. E olha o silêncio que fica, porque esse carro tem um escapamento mais esportivo, né? Vamos lá ver o resultado então. Vamos ligar o painel totalmente digital de 7 polegadas. Olha que animação bonita que ele faz ali, pulsando o nome Abarth. Embora esse não seja o Pulse. Que piada boa. Aqui para baixo a gente tem no percurso C uma distância de 10,1 km rodados, na verdade em 26 minutos. Acontece que esse carro fica contando o tempo e mudando a velocidade média do trip, mesmo se o motor estiver desligado. Isso, lógico, se a chave do carro estiver acionada. Mas não faz sentido nenhum, já que o motor está desligado, né? Enfim. Então, na verdade, assim que a gente chegou foram 26 minutos, 22 por hora de velocidade média, e são números um pouco piores do que geralmente a gente faz. Não estão muito distantes, mas é normal que levemos de 24 a 25 minutos, e a velocidade média também fica geralmente entre 24 e 25 km por hora. Então, aqui números um pouquinho piores hoje. Como eu disse, a gente deu o azar de pegar mais semáforos fechados. O consumo em si, 9,6 km por litro, com ar-condicionado ligado o tempo inteiro e na gasolina. O Inmetro fala pra gente que na cidade com gasolina ele faz 10,8 km por litro. Ou seja, a nossa média ficou realmente bastante abaixo disso. O Inmetro nesse caso aqui foi bem otimista. Mas talvez vocês queiram saber o que eu achei sobre essa média de consumo. Eu acho bem mediana. Para uma versão esportiva não é exatamente ruim. E olha que curioso, lembra que eu falei para vocês que seguindo esse padrão, os testes ficam realmente bastante próximos? A gente já testou o Fiat Fastback Abarth 2024 aqui no canal e ele fez, adivinhe, 9,6 km por litro. Exatamente a mesma média que fez nessa linha 2026. Como o motor não mudou, tá tudo certo. A gente sabe que realmente não fugiria muito disso. Curiosamente, é o que fez também, isso mais recentemente, já com a gasolina nova, né, com um pouco mais de etanol. O outro Fastback já era com a gasolina antiga. Eu lembro também que a versão Limited Edition tem o Start-Stop, a gente usou, mas fez os mesmos 9,6 km por litro.
Lembrando também que lá o motor tem 176 cavalos, é um pouco menos potente. Outro efeito de comparação, o Jeep Commander Longitude 1.3 Turbo, também com menos potência, mas testamos muito recentemente, na linha 2026. Ele fez, adivinhem só, 9,6 km por litro também. E agora uma última comparação com o Fiat Pulse Abarth 2026, já também mesma motorização, mesma linha, e ele fez já um pouco melhor, 10,1 km por litro. Então, se por acaso a gente tivesse pegado um trecho muito mais favorável com esse carro, ele teria feito provavelmente algo mais próximo ali do Pulse. Mas então, eu acho, de modo geral, mediano. Não é exatamente ruim o consumo aqui urbano do Fastback Abarth dirigindo de forma tranquila. Se você quiser acelerar e aproveitar o que esse carro pode entregar, aí esquece o consumo, né? Eu fiquei sabendo que você está querendo sair desse vídeo sem deixar sua opinião aqui nos comentários. E aí não é legal, né? Comenta pra gente. Vamos ter essa conversa do que vocês acharam sobre o Fastback Abarth e sobre o consumo dele principalmente. Aproveita e deixa o seu like caso você ainda não tenha feito isso. E lógico, se inscreva no canal e ative as notificações, porque nós teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.